Oi, Gabi. Esperar mais um pouquinho até a Samara entrar. Ó, a Samara entrou. Deixa eu convidá-la então. Só um pouquinho. Estamos tentando conectar. Vamos ver se ela vai entrar. A gente está aguardando. Oi! Oi! Tudo bem, Tudo Vivi? bom? Eita, o cachorro aqui já tá Tudo bom, latindo. Samara? Tudo em paz, querida. Como é que você tá? Que alegria estar aqui com vocês nessa hora, nesse dia. Alegria, viu, Vivi? A alegria é nossa. A alegria é nossa poder estar com você, Coisa poder boa. bater um papo com você. Muito bom também, muito bom. E como você está? Está em João Pessoa? Está em Brasília? Isso, estou em João Pessoa, estou em Brasília, né? Estou trabalhando em Brasília, acompanhando o Sérgio, né, que está lá como secretário de Desenvolvimento Social do nosso país, né? Uma tarefa muito árdua, muito honrosa, mas a gente, É verdade. assim, paga um preço, né? De estar lá. E um desse preço é estar longe dos filhos, né? Mas entendendo que a gente está em missão. Onde nós estivermos, estaremos sempre em missão, né? Para sermos voz, mão, braço, pés do Senhor aqui na terra. E aí eu tinha marcado várias passagens para vir para João Pessoa, todas canceladas em maio. Tinha conseguido vir só no Dia das Mães. E agora também tinha tido uma viagem que tinha marcado para Dia dos Namorados para Gramado, aí foi tudo cancelado. Né? Então a Que gente está sempre coisa, se né? reprogramando, né? Lidando com os planos frustrados, né? Agora todos É nós, né? verdade. Todos Todos nós. numa régua só. E para mim tem sido bem É. difícil, porque eu sou bem estruturada, gosto das coisas bem organizadas, né? Gosto de planejar e que dê tudo certo. E aí, agora eu estou me reprogramando. Eu disse, eu estou bem cansada desses 2 meses de reprogramação, né? Ah, Mas consegui finalmente chegar em casa, ver os meninos, ai, que né? E bom. se dá um refrigério, o Senhor sempre dá, né? Aqueles escapes para Amém. alegrar o nosso Amém. coração, né? E é nessa Amém. confiança que eu estou Então, aqui. amém. Eu queria apresentar, então, para quem não conhece, Samara Queiroz. A gente sempre pede uma descrição para pôr na nossa divulgação. Eu achei linda a sua descrição. Você botou escritora profissional, mãe e esposa dedicada, que encontrou seu propósito maior na vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Eu achei, amém. Eu achei assim muito bonito o que você colocou. Mas eu aproveitei e peguei no seu livro também o que fala sobre você. E eu gostaria então de falar para que as Uhum, pessoas pudessem conhecer um pouquinho mais sobre você. tá. Samara Queiroz é líder da rede de mulheres da Igreja Cidade Viva e supervisora da seção de sistemas da Justiça Federal em João Pessoa. É bacharel em Ciências da Computação pela UFPB e bacharelanda em Teologia pela FTSA. E eu E já terminei, viu? pós-graduada. Então, Já né? Eu ia terminei. dizer. Desculpa. E pós-graduada em Redes e Sistemas de Informação pela UFPB e em Gestão de Recursos e Formação de Liderança Cristã pela FIP. É casada com o pastor Sérgio Queiroz, mãe do Serginho, da Esther e da Débora. Isso. E eu queria começar essa live honrando tua vida e dizendo que em 2014, quando você e pastor Sérgio estiveram conosco no retiro de casais da PIB, eu fui muito abençoada através do seu testemunho de vida. Seu testemunho de vida marcou a minha vida e a conversa que a gente teve logo depois da tua palavra, para mim foi algo libertador. Que eu carrego os teus conselhos a respeito do que aconteceu na tua vida e os meus temores.
E você me ouviu com tanto carinho, e você me aconselhou com tanto carinho, e eu queria honrar a tua vida e agradecer pela bênção que foi aquele tempo de vocês aqui conosco. Muito obrigada. E Amém. também gostaria de agradecer em nome de toda a liderança da PIB Floripa, né? Os pastores, diretoria, o conselho da igreja, por você estar conosco. Keila tá aí, Dona Noêmia tá aí, tem várias Beijo, minha mulheres, minha amada. filha tá aí, Ai, tem que muita bênção. gente, Que né? honra, viu? Que honra, gente. E alegria, porque a Imagina, gente tentou tantas vezes, né? E não deu é certo, verdade. tantos contatos. Mas aprove ao Senhor esse momento e vamos aproveitá-lo, né? Ao Amém. máximo. Amém. Então, Samara, a gente vai falar sobre alegria em meio ao sofrimento, né? Para nós cristãos, parece assim, nós temos a resposta. Que a resposta está na palavra de Deus. Mas às vezes o sofrimento nos toma de assalto. Sem a gente esperar, a gente recebe um diagnóstico ruim, a perda de um familiar que a gente não estava esperando, a perda de um emprego, os planos frustrados, como você mesmo falou, né? Uhum. E parece que de alguma maneira o sofrimento nos cega. Nos cega, tapa os nossos ouvidos e a gente esquece de tudo aquilo que está na palavra do Senhor e que fala a respeito do sofrimento. Então eu queria começar te perguntando o que é verdadeiramente e qual seria a forma correta de encararmos o sofrimento. Primeiro é que o sofrimento é uma realidade, né? Na vida de todos. Não há nenhum que diga, esse aí não sofre. De alguma forma, nós sofremos. Né? Se é de um relacionamento das pessoas que a gente ama, que nos faz sofrer. Então, o sofrimento faz parte do viver humano, né? E uma das perguntas que são bem assim, eu amo esse tema porque foi através do sofrimento que eu encontrei verdadeiramente um propósito. Eu posso dizer que foi o pior da minha vida, mas foi o meu melhor. Porque nele eu encontrei a minha dependência, nele eu encontrei a minha pequenez, nele eu vi a minha dependência do Senhor. Se não fosse através do sofrimento, eu não teria feito. Né? A gente às vezes acha que pode, que faz plano, que faz acontecer. Então, quando a gente sofre, a gente encontra com a nossa humanidade. A gente percebe que há um Senhor sobre todas as coisas, do qual nós dependemos. Não a nossa própria força ou a nossa própria conquista, que muitas vezes a gente se apega a elas e acha que com o que a gente tem, ou títulos sociais, status sociais, ou diplomas, né, acadêmicos, a gente se vale dessas conquistas para se sentir melhor do que outras pessoas, ou para se sentir com direitos, né? Ou a alguma coisa. E hoje é uma pergunta que eu me fiz, que foi feita para mim, o Espírito Santo me constrangeu, e hoje eu faço para quem está nos ouvindo, uma reflexão. É o momento da gente refletir agora, né? Onde você estava, Samara, quando eu criei todo mundo? Onde vocês estavam quando Deus criou todas as coisas, né? Porque a gente não criou nada. A gente chegou, Deus já tinha feito tudo, o Senhor está regendo o mundo, sustentando todas as coisas, né? Quem somos nós para requerer alguma coisa de Deus? Aquele que entende de sofrimento. Porque não há nenhum sofrimento sequer que o Senhor não tenha passado. Jesus passou por todos eles. E grande é a graça e o nosso chamado para sofrer os sofrimentos de Cristo, fazermos parte do que ele passou. Porque e é uma passagem muito linda que tem aqui em 1 Pedro, capítulo 4, que fala sobre o sofrimento cristão. E eu quero ler com vocês e a gente vai pincelar um pouco, né, sobre isso. E uma das coisas do sofrimento, eu vejo como uma oportunidade de nós vermos a Deus. Eu acho que esse paramundo, né, que Deus deu agora na terra inteira, com essa permissão dessa propagação desse vírus, é para que a gente pudesse perceber quão pequenos nós somos e quão dependentes nós somos. Né? Que chega um momento que não é dinheiro, não é status social, não são nossos bens, que nada isso nos livra
do mal, né? Nada disso nos livra. Então, melhor sofrer como cristãos, aqueles que têm esperança e que sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Eu amo a palavra porque a palavra de Deus, ele é um Deus absoluto, um Deus poderoso, que ele é cheio de absolutos. E nesse momento que a gente vive no mundo relativista, que relativiza todas as coisas, nada melhor do que nós nos voltarmos para o Todo-Poderoso, para aquele que diz palavras que pode cumpri-las. Ele diz, nunca o abandonarei, nunca o deixarei. Amém. Eu vou à sua frente. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra diz todas as coisas. Né? Quer seja a dor, quer seja a separação. Isso vai fazer parte da nossa história para que a gente possa refletir mais, né? Valorizar o nosso dia, valorizar o nosso presente, que é graça pura. Vivemos hoje, estamos respirando. É graça pura de Deus. E Ele nos dá isso gratuitamente. Eu vi o testemunho de um senhorzinho que estava saindo do hospital lá na Europa, agora com Covid, saindo da UTI. E ele foi cobrado ao hospital, né? Que ele usou um dia o aparelho, o respirador, e ele teve que pagar 500 euros. Né? E o médico disse que ele tinha que pagar porque não estava no plano e tal. E ele começou a chorar, o senhor, né? E o médico perguntou, por que você está chorando? Aí ele disse, porque eu respirei até hoje gratuitamente e não paguei nada a Deus. E eu passei um dia aqui e estou pagando 500 euros. Então, é uma reflexão desse senhor que passou por essa experiência especial e digna para nós termos hoje, né? Que o Senhor nos dá esse ar gratuitamente. Que a vida é um dom de Deus. Né? Que se a gente vê esse sofrimento, ele é real. Mas vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus sobre o sofrimento. Em 1 Pedro 4. 4:2. O apóstolo Pedro fala, né? Amados, a partir do versículo 12. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? E aí vem a melhor parte. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Porque essa passagem, ela é o que a gente vive hoje. Porque quando nós sofremos, a primeira coisa que a gente faz é perguntar por quê, né? Para quê? Por que eu estou passando por isso, né? Eu tive muito essa crise com Deus, né? De por que, Senhor? Eu tentei acertar, eu tentei fazer a coisa certa. E você chega nessa reflexão de que você, por fazer a coisa certa, você tem algum direito de ser abençoado por Deus, como né? se você fosse imune, né? Exato, você tivesse alguma exato. imunidade. Não vou sofrer, estou fazendo tudo certinho. Exato, estou fazendo tudo certo, para que eu sofrer? Eu não vou morrer tão cedo, né? Porque eu estou fazendo tudo certo, eu estou comendo bem, né? A gente acha que tem o controle de todas as coisas. E achei interessante que uma amiga nossa estava conversando e disse, eu posso até ter o controle, mas às vezes ele está sem a pilha. O Senhor tira a pilha do controle, né? Boa. Não é boa? Então, Boa, assim, a gente pensa que tá, mas a pilha está com o Senhor, a pilha do nosso controle está com o Senhor, a força do nosso mover. Então, quando a gente está sofrendo e realmente a gente também perde o nosso raciocínio, assim, às vezes a gente não enxerga também o nosso coração como ele está. Então, o sofrimento também é esse momento de nós refletirmos e também se permita sofrer.
né? Se permita estar triste. Porque às vezes a gente não, eu sou crente, eu não posso estar triste. Eu sou crente, eu tenho que ser cabeça, tenho que ser vitorioso, eu tenho que estar assim, transparecendo glória e alegria, né? E às vezes não. É bom a gente se Jesus permitir. sofreu. Isso, Jesus sofreu, Jesus não sofreu. Jesus Jesus sofreu. pediu para o Pai, né, se pudesse afastar dele o cálice, né? Isso, Jesus foi Nosso Senhor. 100%. Isso, ele foi 100% humano naquela hora. Ele se rasgou, porque o nosso Deus é o Deus da verdade. Ele falou que estava sofrendo a sua alma naquele momento. Então, por que a gente tem que estar passando para as pessoas que a gente está 100% bem o tempo todo? Né? E eu acho que a palavra de Deus fala vários momentos. O rei Davi, quando sofreu, ele se rasgou diante do Senhor. O profeta Jeremias também, o nosso profeta chorão. E eu amo a passagem em Lamentações 3. Lamentações 3, o capítulo inteiro, fala das lamentações de Jeremias. Ele rasgou o coração diante do Senhor, né? Senhor, eu oro e tu não me escutas. Rasgasse com uma lança o meu coração. Então ele vai, ele chora diante do Senhor, ele rasga tudo que ele tinha para falar diante do Senhor. E depois ele diz, não, mas eu digo a mim mesmo, depois que ele chora, que ele é transparente com o Senhor, ele tem esse diálogo consigo mesmo, né? Digo a mim mesmo, né? A minha porção é o Senhor. E nele colocarei a minha esperança. Então, esse é o desafio, né, para mim, para você, todos os dias, diante das nossas frustrações, né, diante do incerto, do projeto com a resposta errada, né, para a gente dizer, Senhor, tu és minha porção. Em ti vou colocar minha esperança, porque sei que nessa dor, pela fé, eu ainda vou ver os frutos dessa dor. E também nessa passagem tem uma reflexão muito linda, que foi meu esposo que fez, inclusive, na pregação dele, que é essa reflexão sobre o sofrimento. Por que eu estou sofrendo? Né? Se você está sofrendo como fruto ou como semente, ou como né? semente. Isso, como fruto, você está sofrendo como fruto do seu pecado, como passa aqui, que você sofre não como assassino, como criminoso, quer dizer, como fruto de pecado. Mas aí vale essa reflexão, eu estou sofrendo porque eu estou tendo uma consequência do meu pecado, e isso é bom esclarecer aqui, que todos sofremos, porque todos pecamos, todos nós somos pecadores, então a gente está... Quando houve o pecado no Éden, gente, todo relacionamento foi corrompido. O nosso relacionamento consigo mesmo, o nosso relacionamento com o Senhor, o nosso relacionamento com o outro, então, o nosso relacionamento com a natureza, então tudo isso está corrompido. E a vinda de Jesus foi justamente a sua morte na cruz e ressurreição, foi para nos restaurarmos com o Senhor. E nós, a partir da nossa salvação, de percebermos, aceitarmos o sacrifício de Jesus, Ele como nosso Senhor e Salvador, Redentor dos nossos pecados, a gente entra no processo de santificação, que é justamente a restauração desses relacionamentos. Mas nisso aí há muito sofrimento. Ou eu sofro por consequência do meu pecado, ou eu sofro por consequência do pecado do outro, ou por algum propósito de Deus maior em nossas vidas. Na Santa Ceia, depois da Santa Ceia, Jesus teve vários diálogos com os apóstolos, várias conversas reveladoras do porvir, ele orou, depois foi para o Getsemane, e antes do Getsemane ele falou com Pedro. Ele disse, Pedro, Satanás me pediu para sacudir vocês na peneira como trigo, mas eu intercedi por você. Né? E é nesse momento, se você está sofrendo e não sabe orar, o Senhor intercede por você, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Jesus orou, intercedeu por Pedro, ele intercedeu por nós, antes mesmo de nós recebermos ao Senhor. Quando ele orou, ele disse, Senhor, eu oro para aqueles que vão ouvir a palavra dos apóstolos, né? A palavra deles, para que eles creiam que eles são um como nós somos um. Então, quando Jesus falou para Pedro que Satanás tinha pedido para sacudi-los como trigo, que tudo que acontece na nossa vida é permissão do Senhor, não que seja a perfeita vontade, mas o Senhor permite, para que nós, aí nessa figuração, né, de ilustração do trigo, o trigo vem com casca, né, e aí vem o saculejo na peneira, justamente é para tirar as cascas, ele vai nos lapidando nesse processo de sofrimento, ele dá oportunidade para nós percebermos tudo isso. E quando ele tratar tudo que a gente não precisa do trigo, e nós ficarmos só a semente, a gente sair da peneira, cair da peneira, como semente. Que o nosso sofrimento, que nós passemos por essa peneira,
como aquela semente de trigo que vai cair no chão em terra fértil e vai frutificar. Com frutos, como a videira enxertada, né? Com frutos que durem para a vida eterna. Então, que nossa vida seja essa leveza também. Mas se está chorando, está sofrendo, se rasga diante do Senhor, procura ajuda. Né? Que, eu estou na igreja, estou triste, eu estou sofrendo, procura ajuda. Há coisas que a gente passa também, problemas hormonais, físicos, né? Quando eu estava no tratamento, Eu sei bem disso. eu sei que quando a gente está sofrendo, eu passei por tratamento de quimioterapia e teve um dia que eu amanheci muito ruim, quis mesmo quebrar tudo dentro de casa e disse, bem, eu não estou bem, né? Percebi que não, eu disse, alguma coisa realmente saiu do meu controle, eu não estou dando conta, né? Eu não estou dando conta com os recursos que eu tenho hoje. E fui para a psiquiatra, ela me passou medicações, tomei durante um bom tempo. Quando eu percebi que eu estava com força, que eu estava com energia para ir desmamando, a gente tentou o desmame, eu consegui, hoje eu não tomo nada, mas eu poderia estar tomando, numa boa. Eu, quando não estou bem, gente, eu tomo remédio. Eu não vou sofrer. Se o Senhor, que é o médico dos médicos, nos deu capacidade para atingirmos a medicina, desenvolvermos tecnologia, isso é para que nós tenhamos uma vida melhor. Né? E a gente fica, não vou tomar remédio, não. Meu Deus, né, Vivi? Diga aí. Exatamente. Eu penso exatamente como você. Se o Senhor deu inteligência, capacidade para médicos, farmacêuticos, químicos, desenvolverem medicações que podem nos ajudar, o que eu não posso fazer uso, né? Claro, com sabedoria, né? Você tocou num assunto que eu acho que seria muito legal a gente conversar. Sobre existem alguns tipos de sofrimento que são evitáveis. Tem alguns tipos de sofrimentos que nós podemos evitar de passar. O que você acha? O sofrimento do pecado, né? O sofrimento como fruto do pecado. Então, é justamente isso. Esse sofrimento, todo sofrimento que a gente está passando, a gente tem que questionar. O que é que eu tenho com isso, né? O que é que eu tenho a ver com esse sofrimento? Eu tive o diagnóstico de câncer, né, em 2013, me pegou assim de surpresa e eu fiquei com muitos questionamentos. Senhor, o que é que eu fiz, né? Qual foi a minha parte nesse processo? E eu me questionei muito, e eu já tinha resolvido minhas pendências familiares, né, e tudo. Onde foi que eu estiquei tanto, né, para isso? E o tipo de câncer que eu tive, como não tem caso na minha família, e também eu não conhecia ninguém, então foi algo muito novo no meu processo para eu depurar isso, né? E vi que eu não tinha. E o médico disse, olha, Samara, você... Eu disse, o que aconteceu, doutor, para isso vir? Ele disse, não, a gente não tem explicação, não há pesquisa. E eu falei, o que é que eu posso fazer para que ele não volte? Que eu não tenha recidiva. Aí ele olhou para mim e fez, não, você não pode fazer nada. Se fosse um câncer de mama, a gente teria um protocolo e tudo mais. Mas esse seu... Como ele é muito raro, a gente não tem pesquisas, não tem um protocolo definido. Então, assim, ele me colocou, com outras palavras, que você tem que desenvolver a sua fé, porque pela medicina, a medicina não tem estatística para te ajudar, e eu entrei no processo com Deus. E Deus me falou nesse processo todo, apesar de ter sido uma doença física, né, que também mexeu com o meu emocional, meu relacionamento com Deus, eu percebi que eu era uma pessoa muito controladora, que eu não gostava de ser cuidada, porque até então eu cuidava das pessoas. E ser cuidada, para mim, nesse processo, foi muito difícil. Eu não queria ocupar as pessoas. E estava totalmente dependente, uma pessoa que queria ser independente. Porque meu sonho não era casar, ter filhos. A prioridade na minha vida era ser independente. Eu não queria depender de ninguém. Eu queria ter meu emprego, ser independente. Depois disso, casar, ter filhos, conquistar todas as outras coisas. Então, nesse processo, o Senhor disse, filha, menos, né? Não nem tanto, nem tão pouco, dependa de mim. Você não precisa ser tão independente assim, né? Então, ele foi tirando todos os meus pontos de controle e de confiança. Eu confiava em um dinheiro que eu tinha guardado, eu confiava nesse dinheiro para o meu futuro, para o futuro dos meus filhos. Eu confiava na minha saúde, porque eu achava que eu ia ter vida longa porque eu cuidava da minha saúde. Então, eu confiava nas minhas próprias conquistas. E, aos poucos, o Senhor tirou tudo isso, nesse processo da doença, para me mostrar
que eu tinha essas coisas como deuses. Meus diplomas, minha independência, Deus tirou tudo isso. Até o último. E quando Deus vai tirando os nossos deuses, a gente pensa que Ele está Nossos nos ídolos. atacando. Nossos ídolos, a gente pensa que Ele está nos atacando. Quando, na verdade, Ele está dizendo, filha, eu te basto. Eu sou o Senhor. Então, é nesse processo que eu me percebi com muitos pecados de arrogância, de orgulho, né, controle, domínio próprio. Então, foram coisas que Deus foi tratando comigo, até dizer, filho, você não tem mais dinheiro nenhum, você não tem mais saúde nenhuma, você não tem mais estatística para confiar na sua vida para amanhã, que eu gosto de números, né, de estatística. Então, todas as coisas que eu me apoiava para ter uma vida estável, Ele tirou. Até eu chegar ao ponto de ser, né, porque o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ser confrontada com Ele, né? Quer dizer, você quer estar me seguindo enquanto você está só na bênção? Agora que eu estou te provando, você vai me deixar também como os seguidores de Jesus, que eram alimentados ali com pão e com peixe? E o Espírito Santo me trouxe as palavras do apóstolo Pedro, quando Jesus confrontou, vais me abandonar também, Pedro? Como os outros estão me deixando? Porque o meu reino, você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Né? Então as pessoas disseram que estavam seguindo ali, não, esse discurso é muito pesado, né? Muito duro. Não dá para seguir isso. E o Senhor me falou, me trouxe as palavras de Pedro, para onde eu irei? Se só tu tens palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavra de vida eterna para mim e para você. Não temos para onde ir. Sofrer, é melhor sofrer com Jesus, nos braços dele, Amém. que ele vai nos consolar, Amém. vai dizer que tem propósitos para nossas vidas, vai nos lembrar que eu tenho planos de bem para você e um futuro, planos de paz. Amém. Só ele tem para nós. E ele diz, vão por todo o mundo, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês todo o tempo. O Senhor promete estar conosco, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa solos. Então, quando a gente estiver passando pelo sufoco, tiver com o problema agora enfrentando as doenças, né? A gente saiba que tem um Senhor que é por nós, que Ele tem um propósito nisso tudo. Que nossa vida nós não temos controle, mas que tipo de vida a gente vai ter daqui em diante? Né? Todos os dias a gente pode decidir isso. Confiando no Senhor, amando mais, né? Dando mais. Né? Porque quando você dá pensando em receber, você não deu, né? Você trocou. Isso é uma reflexão interessante. Né? Porque dar é muito melhor do que receber. Então, se você dá desprendidamente, você vai perceber uma alegria tão grande no seu coração que é muito maior do que quando você recebe algo de alguém. Mas se você dá na expectativa de que essa pessoa te devolva, que corresponda de alguma forma, você não deu nada, você está fazendo uma troca. Você dá esperando algo. E eu lembro, numa pregação do pastor Sérgio, que ele falou que a gente deve se alegrar no sofrimento e não com o sofrimento. Que no momento que a gente está passando pelo sofrimento, a gente tem que buscar alegria no Senhor. E não por estar passando, né? Mas sabendo daquele que cuida da gente, sabendo daquele que tem nos guardado. E olhando lá na frente, sabendo que tudo isso vai nos levar para mais perto de Deus. Ah, né? Com certeza. E eu estou olhando aqui as nossas perguntinhas, tudo, e eu vou sair só um pouquinho fora do tema sofrimento. É que a gente recebeu algumas perguntas, né? Sim, sim. Tem uma pergunta que fala assim: é possível ser uma mulher feliz e realizada sendo do lar, abrindo mão da sua profissão? É possível ser feliz em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Basta você entender o projeto de Deus para a sua vida, que foi o projeto de Cristo na cruz. A gente entendendo isso, gente, a nossa relação com Deus, o sacrifício de Jesus na cruz, a gente estar cheia nele, vai nos preencher para qualquer função que a gente for fazer. Quer seja do lar, quer seja fora. Porque eu vou te dizer, se você não tiver o Senhor, não se firmar nessas palavras de vida eterna, você vai estar infeliz no lar,
você vai estar infeliz no trabalho, você vai estar infeliz no seu casamento. Então, a gente precisa se completar no Senhor. E aí, todo o resto a gente vai se satisfazer ou procurar algo para se satisfazer naquilo que a gente tem. Né? Não é o que a gente tem que vai nos alegrar. É aquilo que o Senhor nos faz enxergar em cada momento. E eu hoje percebo, eu estou passando o dia sozinha lá em Brasília. Faz 2 meses que estou em teletrabalho, né? Fico o dia inteiro só. Eu só converso com a Alexa e com o Siri. As duas é com a caixa de som e com o celular. E fico conversando, né? Mas Deus está me dando essa graça. Porque é Deus que dá. Né? Esse contentamento da gente saber que mesmo eu, no caso, né, estou com um corpo, não tenho útero, não tenho ovário, não tenho alguns gânglios, mas sei que sou completa no Senhor. É a gente entender Amém. Que nós não somos merecedores de nada, que o Senhor já fez o sacrifício na cruz para que nós tenhamos uma vida abundante. Então, esse entendimento, sabe, Vivi, de que ser do lar é uma bênção, trabalhar fora é uma Amém. bênção, né? Entender que a gente tem uma função de ser bênção na nossa casa e também de sermos abençoados. O Senhor já nos abençoou com sua vida eterna e a gente tem esse contentamento, né? Quer tenham o que comer, quer tenham o que vestir, em todo o tempo sejam contentes. E a carta de Filipenses é uma bênção, porque o apóstolo Paulo estava preso em condições subhumanas, né? E ele estava passando carta, alegrando os que estavam lá fora, né? E hoje nós estamos aqui nesse isolamento intencional, mas a gente está nas nossas casas, com os nossos familiares, né? E eu pensei, poxa, eu passei 1 ano de isolamento social no tratamento do câncer, e esses 2 meses agora está sendo fichinha, né? Porque eu estou com saúde, estou podendo trabalhar. Antes não, eu estava 1 ano doente, né? Contando os dias para viver, né? Assim, Senhor, quantos dias eu vou viver? Foi uma loucura na minha vida, na minha cabeça, né? E viver agora esse outro tipo de isolamento, né? O Senhor nos oportunizou pensar em outras coisas, pensar no reino, ler mais sua palavra, refletirmos, vivermos mais família, né? Eu acho que sim, você pode encontrar felicidade e estando em casa e ver isso como uma bênção, você ser a mulher que manda em tudo. Você já pensou, né? Se você se é dona da casa que você manda em todo mundo, você coloca na mesa, você define o que cada um vai comer, você define a energia da sua família. Não é verdade? É só a gente, né, abstrair as coisas. Você define o que vão comer, você define a cor das coxas, como vão se enxugar, como vão se cheirar. Olha só, você floreia o mundo, você dá energia ao mundo, né? E quando a gente faz coisas, a gente muda essa perspectiva, né? Você dá energia para sua família, você dá saúde, você impulsiona quando você diz, tenham um bom dia, meus amores, vocês vão trabalhar, vão estudar, me contem como foi na volta, você fica em casa, também começa a aprender alguma coisa, faça alguma coisa que você goste, né? Faça coisas diferentes, faça novos desafios, né? Entre no grupo, vá servir na igreja em um ministério diferente, né? Se encontre no reino de Deus. Eu tenho percebido isso, porque antes eu colocava muito o meu esposo, né? Ministrar a palavra. Ele é que tem que ganhar almas para Cristo. Eu achava aquilo lindo. Mas quando Deus disse, filho, eu quero que você vá também, fale para as mulheres, principalmente, brilhe para Jesus, seja sal onde você estiver. E fui oportunizando, quando fiz um apelo a primeira vez numa reunião de oração, ninguém levantou a mão. Eu fiquei triste, né? Eu disse, eu não tenho chamado para falar de Jesus, não, né? Fiquei assim, calada, né? Mas o Senhor sabe o nosso coração. 15 dias depois, eu me encontrei com uma irmã e ela disse, Samara, olha, eu aceitei Jesus naquele dia, naquela oração, mas eu tive vergonha de levantar a mão. Né? Então, assim, gente, a obra do Senhor, ela é maravilhosa e ela é além dos nossos olhos. Só lança a semente, fale do que Jesus Cristo fez na tua vida e o crescimento é Ele que dá. Então, quando ela me disse isso 15 dias depois, eu disse, Senhor, obrigada. Porque mesmo sendo limitada, mesmo sendo cheia de falhas, tu me usaste para falar, para levar pessoas para a vida eterna. Então, meninas, donas de casa, você tem agora live, tem Instagram, você tem muitas coisas para se comunicar com outras pessoas, porque o Senhor nos fez para nos relacionar. E nisso nós encontramos um propósito maior do que nós mesmos. E é isso que dá esse vigor, né? Esse vigor do maior propósito ser bênção, ponte para a vida eterna de muitas pessoas
que isso vai além do papel de mãe, de esposa, né? Esse papel de serva, de cristã e discípula de Cristo. Esse não terceiriza para ninguém. Pega esse papel, né, de filha, serva, discípula de Cristo e vai na fé, porque ele vai fazer você viver experiências que você tira o foco do marido, tira o foco do menino, tira o foco de casa, e você tem o foco principal, que é a salvação, que é a vida eterna, é o crescimento no reino, para a glória e honra de Jesus Cristo. Então, eu e meu marido nós estudamos no Palavra da Vida, né, em Atibaia. E nós tivemos o professor Davi Murk, que você conhece também, né? E o pastor Davi Murk fala que nós, pais, nós devemos espelhar e espalhar a glória de Deus, né? Começando na nossa casa. E eu acho que o nosso papel como mulher, estando dentro de casa, é o nosso primeiro ministério, a nossa família. Isso. E a gente precisa, né, dispor de tempo, de cuidado, de oração, de dedicação, porque nós estamos formando pequenos discípulos, nós estamos discipulando nossos filhos, né? Para que eles possam, na hora que sair de casa, eles possam também espelhar e espalhar a glória de Cristo, né? Então, às vezes eu fico triste de ver, eu tenho algumas amigas que falam assim, ai, estudei tanto, me formei, e agora estou dentro de casa, trabalhando, cuidando do marido e dos filhos. Para que tanto empenho? E ouvindo tudo isso que você falou, sabe? Eu acho que o principal papel nosso, não desmerecendo quem tem uma profissão, quem trabalha fora, mas eu acho que o nosso principal papel como mulher, como esposa, é esse. É o nosso ministério familiar. Cuidar dos nossos filhos, do nosso marido, né? E é bem como você falou, né? Acaba que a gente acaba mandando em tudo, né? Manda no que vai comer, de que jeito. É só ter a palavra, é só a gente enxergar esses detalhes que a gente acha que não Tamara, é, né? fala da pia cheia de louça. Ah, sim, minha vida numa pia, né? Eu amo essas reflexões, porque a gente vai fazendo o trabalho de casa e vai refletindo a vida, né? E essa semana eu fiz assim, vou juntar a louça. Eu não gosto de juntar a louça, eu sou daquela que gosta de fazer tudo de manhã, lavo a louça da manhã, do almoço eu lavo logo tudo, o que quiser fazer, faça, né? Faço logo, não gosto de juntar. Aí eu disse, eu vou deixar juntar para ver o que vai acontecer de noite. Ou para ver se algum voluntário, né? Para ver se Serginho lavava a louça, né? Mas eles, nada, nem tchum, como diziam as meninas, olha, nem tchum, do passado nem perto. Aí quando foi à noite, quando eu fui lavar, minha gente, estava tudo gorduroso. A gordura de um prato foi para outro, da panela, o óleo subiu, pegou tudo, então estava tudo muito ruim para lavar. E aí eu percebi que isso é como a nossa vida. A gente vai juntando as coisas, um relacionamento que foi machucado, aí você fica rancorosa, vai se relacionar com outra pessoa, traz aquela marca daquele outro relacionamento não tratado. Então, coisas que a gente não trata na nossa vida, a gente vai botando na mochila, que diz a sacolinha, né? Vai carregando essa sacola e esse fardo vai ficando cada vez mais pesado. Então, que a gente, como uma louça, né? A pia de louça, que a gente não junte. Tomou café, lava a louça. Né? Teve uma discussão, trata o que te fez triste, o que te fez ficar triste. Às vezes, né, não fala na hora, porque quando a gente lança as palavras que já saíram, já foi. Né? Tenta silenciar, dá uma segurada, questiona, leva para Deus, vai orar. Senhor, eu estava com tanta vontade de dizer essas palavras, eu deveria ter dito mesmo. Qual é a forma melhor de dizer, se eu estou com razão, né? Porque às vezes a gente perde a razão na palavra que a gente solta. Né? E aí já foi, a palavra soltou, né? Meu esposo mesmo, já foi. Além de pastor, ele é jurista, né? Então, assim, toda discussão já entra perdida, né? Ele pega, e se eu falar com palavras, ele pega as palavras e usa contra mim. Né? Então, eu disse, não tenho condições, eu não tenho argumentos para ele, né? Eu disse, não tenho condição de discutir com ele. Então, eu comecei a silenciar.
Porque eu mesmo com a razão, quando falava palavras, às vezes aquela palavra mais dura era usada contra mim, a própria palavra, mas eu com a razão, porque soltava as palavras, perdi a razão. Aí eu disse, não, é melhor ficar em silêncio, né? E são coisas que a gente, com os anos, também a gente vai refletindo, né? Disse, não, vou ficar em silêncio, vou orar, vou colocar diante do Senhor, porque meu marido também é homem de Deus, o Espírito Santo também vai falar com ele. E depois, no outro dia, com mais calma, eu sempre digo, olha, naquele momento, né, aquilo me chateou, que você falou, o que era que você estava querendo falar mesmo? Então, assim, ter um diálogo, conseguir dialogar, porque na hora da discussão não rola diálogo, né? Não acontece, acaba só um ferindo o outro. E na relação com o filho também, com as mães, né? Não soltem palavras, gente, segura a palavra, porque se não for para abençoar, consolar ou exortar para crescer, é melhor não soltar. Né? Aí vem aquele filtro, né? Jesus no meu lugar diria essas palavras? Né? Se ele disser essa palavra, aí pode falar que vai ser bênção. É só bênção. Se Jesus diria, é só bênção. Se está com dúvida, se Jesus diria ou não, ó, cala, segura, né? É melhor calar, que o Senhor vai resolver isso, né? Mas não deixa pia de prato juntar, não. Vai resolvendo. Achei muito legal. E vai evitar sofrimento também, né, Samara? Porque exato. você vai resolvendo as questões e não gasta vai mais fazendo... tudo, né? Você vai gastar muito mais energia. Eu gastei mais sabão, gastei mais tempo para limpar, mais tempo para enxugar, juntou, vai dar muito mais trabalho. E como disse a Joyce Meyer, a dor da cura, a dor da libertação é passageira, mas a dor da escravidão é constante. Então, assim, a dor do pecado, do problema na nossa vida, vai ser constante se a gente não tratar. Agora, tratar o problema vai doer? Vai, mas vai ter cura. O tratamento vai ser a dor só do tratamento. E depois vai estar curada. E vai ser só para contar a história e para contar testemunho do que o Senhor fez na sua vida, o que você se permitiu o Senhor fazer, né? Na sua vida. Amém. Vou lá para mais uma perguntinha que foi enviada. Sim, diga aí. Em pleno século XXI, estamos assistindo a uma tragédia deplorável de racismo, mostrando que vivemos em uma sociedade que é preconceituosa, homofóbica, e no caso divulgado nos últimos dias, uma ação de racismo que levou à morte de George Floyd. O que você tem a dizer sobre este comportamento pecaminoso e se ele existe também dentro da igreja, causando sofrimento e dor às vítimas? Minha amada, isso existe em todos os lugares, inclusive dentro da igreja, porque a igreja tem pessoas, e onde tem pessoa, tem pecado, tem sofrimento. Relacional aí, no caso aí, porque é bem, né, discriminação, vem das nossas relações. Então, o nosso pecado faz com que a gente julgue as pessoas, a gente crie o nosso próprio balanço, né, o nosso próprio jugo, mas a palavra diz que em Jesus todos somos iguais. Né? A gente tem aqui em Romanos 10:12, né, o apóstolo Paulo nos esclarece que não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, é outra palavra absoluta aqui, todo. Não tem a diferença de raça, de cor, de sexo. Para o Senhor isso não existe. Ele fez essa diversidade, o próprio Deus criou. E tudo que Deus criou foi bom, muito bom. E aí, em Gálatas, que é um versículo que vai falando mais explicado, detalhado sobre isso, 3, de 26 a 29, fala que todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, a vontade do nosso Deus é que não haja discriminação nenhuma, é que nós todos sejamos um. Então, posso
confirmar para você que há discriminação, mas essa não é a vontade de Deus. Então, se a gente entender que o Senhor é que é o justo juiz, Ele há de julgar a todos, e Ele também é o Senhor, dele pertence a vingança. Então, para nós, para as pessoas que sofrem, né, o caso desse rapaz que foi assassinado, o Senhor vai fazer a vingança, porque o Senhor é que é o justo juiz. Isso entristece o nosso coração quando a gente vê isso, porque a gente vê a materialidade do pecado humano, né? O pecado que não há nenhum justo sequer. Isso se reflete nessas ações que a gente vê, né? De criminosos que assassinam, que fazem por motivos fúteis. Essa revela a natureza humana, né? De uma forma deplorável. Né? Notabiliza a nossa fragilidade e ruindade, né? Porque alguns teólogos, há uma lei que diz que os homens são bons, alguns estudiosos, e essa realidade nos comprova que o homem essencialmente vem ruim, vem mal, né? O Senhor, a presença de Jesus Cristo, o sangue dele é que nos limpa de todo o pecado. Mas a nossa essência é essa, a carnalidade, né? Que o apóstolo Paulo fala que a gente entra nessa luta da carne contra o espírito o tempo todo, né? Que o que não quer fazer, ele faz, e o que quer fazer, não faz. Porque está nessa luta, né? Nessa luta. E essa constante, a gente na igreja precisa entender isso. Né? Nós que estamos dentro da igreja precisamos entender a limitação do outro. A gente precisa entender o perdão de Deus. Né? O perdão de Deus, que aquele que se arrepende e volta é digno de perdão, porque nós somos dignos de perdão em Cristo na cruz. Então, se o Senhor nos perdoou na cruz, nós podemos perdoar o pecado do irmão contra nós, nós podemos amar um pouco mais, nós podemos amar uma milha a mais. Então, nesse entendimento de que nossos relacionamentos são rompidos, de que todos nós somos pecadores, o Senhor nos dá a capacidade de amar mais, de ter uma vida mais leve, não criar tanta expectativa no outro, né, que também é fraco, frágil, mas colocar nossas expectativas naquele absoluto, nele, no Senhor, Todo-Poderoso, naquele que é capaz de nos preencher com tudo aquilo que precisamos. E nesse preenchimento em Cristo, nós entendemos a fragilidade humana e conseguimos conviver de forma mais leve uns com os outros. Meu esposo aqui é responsável pelo discipulado da PIB, né? E todo ano, quando a gente começa um grupo de discipulado, a fala dele para os casais que estão chegando é: tenham certeza, eu vou decepcionar vocês. Porque eu sou falho, eu sou pecador, e vocês também, consequentemente, vão me decepcionar. E assim nós decepcionamos uns aos outros. Porque nós temos a natureza pecaminosa que nos faz, né, pecar e pecar constantemente. Pastor Paulo, pai da Keila, costumava dizer que a igreja é um hospital, né? Que estamos doentes lá. E ele também costumava dizer que a gente deveria ter uma plaquinha escrita em obras. O Espírito Santo está trabalhando na nossa vida constantemente, né? Isso. A gente sempre está em obras. O Espírito Santo nos moldando, né? Meu marido entrou aqui e me deixou um recadinho. Avisa que daqui a pouco vai cair a live, mas a gente vai retornar. Tá, tudo certo. Tudo bem. Isso, a gente retorna só para fazer as considerações finais e a gente vai fazer uma brincadeira com você. Mas antes disso, tem mais uma brincadeirinha só. Tá bom. Tem mais uma perguntinha. Nestes meses de... Meu Deus, eu sem óculos, Samara, não enxergo. Coloca aí, que eu também não faço nada sem óculos. Nestes meses difíceis, muitas pessoas estão sofrendo, pois perderam seus empregos, amigos e até familiares. Como falar de alegria para essas pessoas? Essa é aquela história, né? A alegria do sofrimento. Você tem a certeza que está sofrendo conforme a vontade de Deus. Não em consequência do pecado, mas você está sofrendo como aquele que vai ser a semente. Você está na peneira. Senhor, eu estou vivendo um mal que passou por todo mundo. Tu vais me sustentar, porque a alegria não é algo passageiro. A alegria é um dos frutos do Espírito Santo em nós. Então, é uma alegria que ela é além das circunstâncias. Essa alegria do apóstolo Paulo preso,
né? Exultem em alegria, alegrem-se sempre. Digo mais uma vez, alegrem-se. Então, essa alegria é a certeza de que Deus tem um propósito em nossas vidas com tudo isso. É a certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor é nosso justo juiz, Ele é o nosso provedor, de que Ele vai fazer e vai à frente transformar isso numa história melhor. Né? Vai nos construir, nos reformatar no processo e dar a oportunidade de recebermos. Porque às vezes a gente perde o emprego, aí a oportunidade do irmão vir abençoar a sua vida. É a hora da gente ver a igreja em movimento, esse momento. E nós podemos ajudar os nossos irmãos, a gente exercer o dar é melhor do que receber. Né? E estar nessa experiência nova no Senhor. Saber, não, eu estou triste, estou sofrendo, lógico, estou sofrendo, mas essa alegria, que é essa confiança, né? Esse descansar no Senhor, de que Ele tem o melhor e de que Ele vai resolver essa questão. Lógico que a gente não vai ficar parado, apático, tem dias que a gente está ruim mesmo, então chore na presença do Senhor, coloque, rasgue seu coração, né? E fique na esperança e depois renove, né? E diga a si mesmo, né? Diga a si mesmo, a minha porção é o Senhor e nele porei a minha esperança. Essa é a alegria como fruto do Espírito Santo em meio ao sofrimento, né? É bem contrastante, mas aí é um momento, o sofrimento, quando o Senhor tira os nossos apoios, né? Quando a gente se apoia muito em muitas coisas, essas pandemias deu uma desestabilizada em todo mundo, mas há um Deus soberano sobre todas as coisas. E foi uma oportunidade dele se apresentar e dizer, eu estou com você, filho e filha amada, eu estou com vocês, vocês não estão sozinhos, eu vou à sua frente. Eu estou com minha destra fiel, lhe sustentando com minha mão direita vitoriosa. Então é o momento da gente exercitar também, tudo é possível aquele que crê, né? Todas as coisas posso naquele que me fortalece, como o apóstolo Paulo, né? Posso ter fartura, posso passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Que a palavra do Senhor seja essa a nos confrontar, mas essa a nos aliviar o coração, né? De saber que em tudo o Senhor tem um propósito. Não é num relativismo, não. São nas palavras absolutas de Deus que a gente precisa confiar. A gente precisa confiar. Todas as coisas cooperam, são todas. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então é passar a perda de um ente querido, mas saber que essa separação é momentânea, né? Que vai se encontrar com ele no céu. Ter a esperança de que se você não pregou para... não teve tempo, a pessoa nunca confessou Jesus, a esperança de que no leito ela teve um encontro com Jesus e recebeu a vida eterna, de que vão se encontrar, é encher a nossa mente das coisas boas. Se há algo de excelente, se há algo de bom, algo de esperançoso, pensem nisso. Né? Encha a sua mente com pensamentos de paz, de esperança. Não somente isso, hajam de acordo com aquilo que já aprendeu. Então, coloque seus pensamentos em ação. Coloque seus pensamentos em ação. E o Deus da paz estará com você todos os dias. São palavras do apóstolo Paulo preso para nós nesse dia. Né, que estamos vivendo nesse momento. Então, vamos encher a nossa mente com pensamentos de paz, de esperança. Não somente encher a nossa mente, mas exercer essa fé de agir. Né? Sofra, chore no dia da angústia. Coloque toda a sua emoção para fora, mas coloque diante do Senhor e chore diante dele. E saiba que não há nenhum sofrimento que o Senhor não tenha passado. E eu... me lembro muito do choro e a dor que o pai não tenha passado, porque Jesus deu seu filho. O pai deu Jesus, seu filho, por nós, por mim, por você. E Jesus foi à morte, enfrentou a morte, ele sofreu a dor da morte, sofreu a dor da angústia, sofreu a dor da traição, sofreu a dor da solidão. As pessoas estavam ali só para receber bênção o tempo todo. E aquilo machuca, né? Você saber que está sendo usado. Então, não há nenhuma dor sequer, não há nenhum sofrimento que Jesus não tenha passado. E eu, quando estava com o diagnóstico do câncer, que estava tudo perdido, o Senhor me confrontou. Disse, quem é você para confrontar o Pai? Jesus viveu 33 anos, não casou, não teve filhos e morreu. Foi a morte. Mesmo ele orando ao Pai, o Pai não o livrou
do propósito para que ele tinha vindo. Né? O Senhor disse, você já tem 41 anos, já casou, já te dei 3 filhos, já viveu mais do que o meu filho viveu. Né? Eu disse, quem sou eu para estar questionando a Deus ou para merecer, né, qualquer coisa? Eu disse, não, Senhor, realmente eu me entrego a Ti, eu quero viver. Cada dia que eu tiver daqui para frente, eu não sei quantos serão, mas eu quero viver para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Me dá coragem, Senhor, de pregar a Tua palavra, de viver, principalmente. Porque coisa boa é cantar hinos na igreja no domingo à noite. Mas viver esses hinos de segunda a segunda, esse é o nosso desafio diário. E eu peço a Deus que eu possa viver realmente tudo isso que a gente canta. Porque são músicas e letras tão profundas e fortes, que a gente acha tão fácil cantar. Mas viver a música é bem mais difícil, mas bem mais gratificante. Porque é algo que a gente não deveria terceirizar, deixar para que ninguém viver. Que cada um de nós possamos viver cada momento desse, cada letra dessa, com toda a intensidade que o Senhor permitiu e tem no seu propósito para nós. É verdade. Você conhece o pastor Edson Barbosa, né? Pastor Conheço, Edson sim. Barbosa. O pastor Edson Barbosa sempre dizia para nós assim, nós deveríamos prestar mais atenção no que a gente canta. Isso. Porque a gente canta, eu quero ser um vaso novo, quebra a minha vida. Você está preparado para Deus Isso. quebrar a tua vida? Isso. E a gente canta isso, a gente Vai pede. Eu lembro tudo que entregarei, tudo entregarei. tudo entregarei. Ele falou isso uma vez aqui na PIB. A gente ia começar a cantar, ele subiu e falou: Você está pronto para entregar tudo a Cristo? Sabe? E realmente o que você falou é isso. A gente precisa ser igreja durante o resto dos dias da semana, fora das 4 paredes, e fazer desses hinos verdade na nossa vida como a própria palavra de Deus, né? Porque ser crente dentro da igreja é fácil. Agora, ser crente no dia a dia, na rua, no seu trabalho, na sua escola, na universidade, resplandecer Cristo ali, é que você vai realmente demonstrar e mostrar se você de fato entendeu, né? Isso. Samara, eu acho que vai cair daqui a pouquinho, porque já vai fechar 1 hora. E daí eu vou te chamar de novo, a gente vai entrar, porque eu quero que você fale do seu livro. Sim. E daí a gente faz as considerações finais e brincar. Cheguei, olha eu aqui outra vez. Então, eu tava falando pro pessoal, Instagram podia aumentar esse tempo, né? Principalmente quando são 2 mulheres, que daí a gente começa a conversar. Nossa, eu falei para você, eu me empolgo aí, né? Vamos ver aí. E passa muito rápido. Quando a gente vê, já foi 1 hora. E passa assim, né? E quando o papo tá bom, tudo, uma pessoa tão querida como você, daí deixa, Deus, né? e falar das coisas de Deus, então, e pia de prata, e vai, aí não tem fim, viu? É verdade. Daí vai embora. Eu queria que a última pergunta aqui que meu marido colocou foi: o que é ser uma mulher completa, baseada no seu livro? Eita, Né? vai que eu já respondi, né? Você Né? Mas agora nós vamos fazer merchan, né? mexendo no livro. É isso aí. Eu até usei um versículo aí de 1 Tessalonicenses, né? 5:23, né? Para a gente apresentar o nosso corpo, as nossas emoções e o nosso espírito a Deus irrepreensíveis na sua volta. Então, a ideia do livro é essa ideia de que o Senhor se importa com a nossa integralidade. Ele se importa com o nosso corpo, com as nossas emoções e com o nosso espírito, que é a nossa salvação, a nossa vida eterna. Esse relacionamento com Ele. E eu trouxe no livro essa problemática do corpo, do nosso relacionamento com o nosso corpo, a questão da vaidade, da ditadura da beleza, né? De que nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, a gente não precisa estar vinculada a uma ditadura de beleza, porque ora a Bela era cheinha, outro tempo, na nossa história, é esquelética, outro tempo era a anêmica com cara de doente, né? As mulheres. E hoje são as magras, né?
Mostrar de novo o levantar livro. É. da Mundo Cristão. Então, a gente passou por essas ditaduras de beleza e pela questão também de que o corpo é mau, há umas linhas teológicas, filosóficas, de que o corpo é mau e o espírito é bom, né? Que há uma divisão entre corpo e alma apenas, entre emoção e corpo. No Antigo Testamento falava muito só de alma e corpo, né? O coração e corpo. E no Novo Testamento fala nessa divisão. Eu não quis entrar nessa discussão teológica, Vivi, sobre se nós somos tricotômicos ou não. O que eu quis trazer, como hoje em dia, na atualidade, a gente entende bem essa divisão, que é uma divisão greco-romana, eu quis mais falar o que a gente já entende hoje, na linguagem de hoje, né? Mas que, na verdade, o Senhor se importa com o nosso todo, que o nosso corpo é bom, eu vou falar o livro todo, né? Mas tem tantos detalhes, né? Eu trouxe tantas experiências de spoiler, mulheres, né? O spoiler, né? Que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se o corpo fosse ruim, Jesus Cristo não haveria encarnado. Né? Jesus, como Deus, não encarnaria no pecado, se o corpo fosse mau. Então, a maior prova de que nosso corpo é bom, como o templo do Espírito Santo, foi templo de Jesus Cristo. Ele veio e encarnou num corpo. É por isso que a gente tem essa ideia de que temos que cuidar do nosso corpo como templo, como habitação de Deus, e pensar mais no quê? Não é para ficar bonita, mas para a gente ter saúde para cumprir o ministério. Saúde para cumprir o nosso chamado por mais tempo aqui. Pelo tempo que o Senhor tiver para nós e de forma melhor, mais intensa. Porque se tivermos saúde, a gente vai ter mais vigor para pregar essa palavra, para ministrar mais, para trabalhar mais, para escrever, para estudar. Então, a questão do nosso corpo, do nosso cuidado, não é uma questão de vaidade, é uma questão de cuidado com aquilo que Deus nos deu, como templo do Espírito Santo e como algo que a gente possa ter mais saúde para cumprir o ministério. Aí eu digo, se você é magrinha, mas está saudável, fique tranquila. Se você é cheinha, está saudável, fique tranquila. Não fique presa a um estereótipo que alguém disse que você tinha que ser, ou porque a época da beleza agora, o que diz é isso. O pessoal só está preocupado em vender maquiagens para a gente, roupas, sapatos. Eles estão preocupados com a economia, não é com o nosso bem-estar, não é com quem nós somos. Mas o Senhor, tão sabiamente, nos traz todos esses conceitos na sua palavra. Né? Que o corpo é bom, que ele é a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, na palavra inteira, o Senhor não se preocupa com bens, com matéria, com coisas. O Senhor nunca se preocupou com coisas em sua palavra. Ele se preocupa com o nosso coração. Onde está o nosso coração? Ele quer se relacionar conosco. E nisso, nessa quebra que o pecado da relação de nós conosco mesmo, com o nosso corpo, né? O Senhor traz essa restauração, traz a restauração com nossas emoções, que eu falo essa questão do pânico, da ansiedade, né? Que a gente passa um pouco, algumas experiências, né? De mulheres e amigas minhas também que estão nesse livro. Eu troquei os nomes para preservar, né, a privacidade delas. E aí nessa questão de como a gente pode também questionar as nossas emoções, questionar mais, porque eu estou triste, qual é a raiz dessa tristeza, vamos tratar essa raiz é de pecado, essa raiz é de quê? Que raiz é essa? Vamos começar a tratar os nossos problemas, né? Não fingir esse negócio, o tempo resolve. O tempo não resolve nada, o tempo vai esquecer, vai guardar isso aí em alguma gaveta, em algum lugar, mas está lá, está vivo, o problema está lá, o pecado está lá, então a gente precisa tratar isso. E a gente fala também um pouco dessas emoções, eu falo no livro, e como o Senhor nos resgata, como o Senhor nos cura das dores da nossa história. Né? A gente precisa fazer pazes com nossa história, quer seja de dores dos relacionamentos que tivemos, com os pais, com filhos, com amigos, porque as pessoas que nos amam são as que mais nos ferem, né? Que tem esse poder, porque se a gente não amar, não vai nos atingir, né? Então é importante que a gente faça as pazes com nossa história e que a gente possa trabalhar o perdão, saber como Deus, o Senhor, nos encontrou, como o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço, né? Ela era cheia de pecados, ela estava preocupada com a água, mas a partir do momento que ela encontrou com Jesus Cristo, o que foi que ela fez? Ela deixou tudo para trás
e foi correr atrás da vocação dela em Cristo Jesus. Esqueceu de marido, esqueceu de cântaro, né? Esqueceu de tudo. Não fala mais nada que ela foi atrás de marido para reconciliar, para resolver as coisas. Não, nem voltou com o cântaro, ela deixou, foi tudo e foi pregar a palavra na cidade. Foi a primeira missionária. Então é isso, a gente encontrar o nosso perdão em Deus, perdoar as pessoas que nos magoaram, pedir perdão àquelas que a gente magoou, restaurar aquilo que a gente tirou de alguém, devolver, né? Entender que todos têm suas limitações. Né? O Senhor diz na sua palavra, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Então, a palavra de Deus nos diz essas palavras. A minha porção é o Senhor é a nossa porção. A gente se planeja para fazer as coisas, me planejei para a live, aí quando terminar essa live, eu vou ficar, meu Deus, eu devia ter dito aquilo, eu escrevi aquilo, eu não disse. A gente começa a se cobrar, né? Ah, devia ter sido 1 milhão, a gente começa a se cobrar, mas desde esse momento, desde a época que eu escrevi esse livro, que o Senhor me consola, ele faz, filha, a minha porção é o Senhor. Eu faço, não, foi a porção de Deus para esse momento, foi a porção que Deus liberou para mim e nele eu vou estar satisfeita. Então eu sempre paro de me cobrar tanto, eu dou o meu melhor, eu me preparo, mas eu sei que o que eu vivi, a experiência que aconteceu, foi a porção do Senhor para mim nesse dia. Eu tinha antes o versículo que era tudo é possível aquele que crê. Eu achava lindo esse versículo, igual a música que a gente canta, né? Aí depois que eu passei pela experiência do câncer, que eu tive que realmente botar em prática a minha fé, do tudo é possível aquele que crê, né? Viver mais dias e viver pela fé, totalmente confiando que o Senhor tem o meu amanhã, e viver um dia de cada vez, da melhor forma. E aí Deus foi dando graça, né? Foi dando graça, e eu estou hoje aqui, vou fazer 7 anos, vivi agora em julho, né? Que já passei pela prova, né? E assim, feliz, e eu sei, e me perguntam, Samara, quando é que você acha que Deus lhe curou? Quando foi que você percebeu que você ficou curada, né? Eu digo, olha, todos os dias eu vejo a mão graciosa do Senhor quando eu me levanto, que eu não tenho dores, que eu tenho energia para correr. Então, todas as vezes que eu cozinho, que eu faço alguma coisa especial, eu digo, Senhor, obrigada, estou curada. Senhor, estou curada. Então, é algo que é diário, é todos os dias, né? E que eu sei que eu não tenho controle nenhum, porque é algo que é dentro do meu corpo. Então, ou eu confio no Senhor, ou eu tenho alegria e fé nele, ou então vou viver angustiada, tomando remédio o tempo todo, com pânico, com não sei o que. Não. Eu digo, Senhor, me deixa viver lúcida, com todos os meus requisitos prontos para viver toda a tua bênção todos os dias para mim. E eu não quero perder nada. Senhor, eu disse, eu virei uma mulher gulosa das coisas de Deus. Não sei se a gente pode dizer isso, né? Porque gula é pecado. Essa gula é boa. Eu disse, eu quero viver simplesmente tudo que Deus tem separado para mim. Não quero viver um pouco, ou não quero limitar, não quero me limitar ao que Deus tem para mim. Não quero. Eu quero viver todas as experiências. Então, eu não digo não. Quando eu fui para São Paulo para o lançamento do livro, né? Eu cheguei lá, fui falar, meu Deus, era com a esposa de Jaime Kemp, no ciclo de senhoras. Eu fiquei toda me tremendo, eu digo, o que é que eu tenho para falar, meu Deus, para a esposa de um homem como esse? Eu não tenho nada para falar para ela, né? E tinha uma senhorinha de 100 anos, né, nesse grupo pequeno também. E eu assim, me tremi, mas falei do meu testemunho. Só que eram receios que eu tinha no meu coração, né? E quando terminou, a senhorinha chegou para mim e disse, foi tão bom, aprendi tanto com você nessa tarde. Né? Que era algo que eu tinha questionado o Senhor, né? O que é que eu tenho para dizer para essas mulheres que estão na igreja servindo há tanto tempo, né? Mas o Senhor é isso, Ele faz coisas diferentes nas vidas de suas filhas, de seus filhos, e usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Né? O vento sopra como Ele quer. Então o Senhor tem liberdade para fazer o que Ele quiser. Então quando você for desafiada, minha amada, a estar na obra, diga sim e vá. Confie, porque o Senhor vai te usar. Ele vai usar da forma que Ele quiser, com a experiência que Ele te deu e do jeito que você é. Ele te fez assim, então você não precisa ser diferente, você não precisa ser igual a Helena Tanuri, não precisa ser igual a Thalita Pereira, porque às vezes a gente usa um estereótipo de outra pessoa, mas Deus não quer você outra pessoa, Ele quer você. Se Ele quisesse você diferente, Ele tinha feito você diferente. Então seja quem você é, porque foi assim que o Senhor te fez. Use
Deixa ele te usar. Ele te chamou, ele vai te capacitar, vai te usar. Só lança a semente, não se preocupa com mais nada. Lança a semente, fala o que ele fez na tua vida e o resto ele vai fazer. Amém. É isso. Amém. Como é bom te ouvir falar do Ai, Senhor com que tanta bom. paixão. E digo, essa gula não é pecado. E essa gula não engorda. É melhor. Exato. Essa é perfeita, né? Essa é perfeita. Essa gula é perfeita. Samara, antes de eu falar mais alguma coisa, eu queria perguntar se alguém tem alguma perguntinha que quiser enviar para a Samara, ainda tem um tempinho, né? Eu não quero ocupar muito ela tem os afazeres dela, tudo. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, agora é a hora. Vamos Samara, lá. vamos lá, é agora. Quando vocês estiveram aqui no Retiro de Casais, como eu falei lá no começo, a minha família tem um histórico de câncer no lado materno. Quase todo mundo morre com esse diagnóstico. E eu lembro que na minha conversa com você, eu falei para ti o quanto isso pesava em mim e eu vivia com esse medo de desenvolver alguma coisa. E o teu conselho para mim naquele dia foi: não tenha medo. Porque se um dia chegar esse diagnóstico para você, Deus vai te sustentar. O Senhor vai te amparar. O Senhor vai te dar condições de enfrentar o sofrimento que vier. E eu, sabe, peguei isso para mim. E por incrível que pareça, e creio que isso foi Deus usando você na minha vida, eu parei de pensar tanto nisso e ter tanto medo disso, sabe? Amém. Coloquei realmente nas mãos de Deus e falei, Senhor, tu sabes o que vai ser da minha vida, tu sabes o número da minha senha, quando vai ser, quando vai chamar a minha senha, mas eu sei que o que eu tiver que passar, o Senhor vai estar comigo. Seja o que for, o sofrimento que for, eu sei que o Senhor vai estar comigo, vai estar me segurando pela mão e vai estar dizendo, bora lá, vamos enfrentar isso, eu sou contigo, sabe? Então, eu queria de novo honrar a tua vida e dizer muito obrigada, Samara, pelas tuas palavras. Foram palavras curadoras na minha vida. E eu louvo a Deus pela tua vida, amiga. Eu vi Amém. que a pergunta que chegou foi da Keila. Quando você vem para cá e vem lançar o livro aqui? Jesus, pensa numa pergunta para esse tempo que tá difícil, né? Esse ano eu tinha colocado no meu coração de voltar a ministrar, porque o ano passado, olha aí, Julieta, glória a Deus, o Senhor sustenta, né? O Senhor não dá nada que a gente não possa suportar, Ele dá sempre a força. Isso. A Julieta é uma irmã muito querida aqui da PIB. E ela já passou, como ela falou, 3 vezes por um diagnóstico assim. E o Senhor tem sustentado ela. Ela é uma irmã muito querida, uma serva, ela tem o dom do serviço, sempre disposta a ajudar. É uma querida, assim. Beijo, Ju. Ah, glória a E Deus. quem sabe, depois Sim. que passar tudo isso, você não vem para fazer Isso, um retiro de mulheres, só para nós. em nome de Deixamos os Jesus. maridos em casa, cuidando dos filhos, da casa, e você vem falar conosco daí. Vamos combinar assim. Eu não tenho um dia ainda, porque realmente tá ruim esse tempo, né? E eu tô com o meu filho, chegou dos Estados Unidos agora, Ai, que delícia! e vai casar em dezembro. Então, esse ano, assim, eu fiquei, Né? né? O ano passado, não, vai estar aberto, né? Eu louvo ao Senhor, Keilinha, dessa oportunidade agora, de estar com vocês, porque eu estava aflita, que ela já tem falado comigo várias vezes, né, Keilinha? E não deu certo. E o ano passado, tinha me mudado para Brasília e tinha ficado no coração de realmente não aceitar nenhum convite, porque Sérgio já estava lá, ele estava fazendo muitas viagens. Nossa filha mais nova estava conosco em Brasília. E eu ficava angustiada, eu não poderia viajar, e ele também, e nossa filha ficar sozinha, de 16 anos, em casa. Mas esse ano, ela voltou para João Pessoa, a mais nova, e
para terminar o terceiro ano aqui com as amigas da infância. Ela tinha optado por isso, a gente achou que seria mais prudente. O mais velho já estava voltando dos Estados Unidos. E aí eu voltaria para o ministério para ministrar para mulheres agora em 2020, né? Então, quando estava tudo se organizando, aí veio a pandemia, veio tudo, e aí parou tudo. Aí eu tô assim, mais tranquila, quando for para voltar, né? A gente vai Mas se fica falar aqui um assim. convite, depois a gente até pode conversar, depois trocar uma Uhum, ideia. Quem sabe ano que vem ou no outro, né, Samara, quando você sim, puder. Para nós será uma seria grande uma alegria alegria. e uma bênção ter você aqui com a gente. Seria muito bom, muito bom. Mas posso fazer a brincadeira? Pode. Já Então estou tá. curiosa, viu? Que brincadeira é Geralmente, essa? Diga aí. geralmente é para encerrar e assim, é tipo aquelas respostas rápidas. Eu vou te fazer Certo. algumas perguntas e tu tem que Tá. responder a primeira coisa que vem na cabeça e tipo assim, uma Uhum, frase, tá tá, bom? Vou tá. começar então. Eita, Vai lá. manda ver. A pandemia está sendo. Uma bênção. Amém. Olha, é a primeira pessoa que Sabe por quê? responde. Sabe por quê? Porque eu creio que não precisa da base, né? Mas como chocou essa resposta, né? Eu creio que ao invés de Satanás estar fazendo festa, né? Adoecendo as pessoas, eu creio que Deus está trazendo para perto os seus. Que Amém. Ele está trazendo esse momento de hospital, momento das pessoas doentes se voltarem para Ele, dos médicos também entenderem-se como canal, momento de Deus, de nós percebermos a presença de Deus. Tem sido uma bênção Amém. porque o homem foi diminuído, entendeu? E É teve a oportunidade verdade. de ver como ele é dependente, como ele é pequeno. Né? É verdade. E para nós cristãos, né, essa certeza de que Deus está no controle de tudo. E é uma Amém. bênção por isso, porque a gente sabe essa alegria, né, que é a certeza de que Deus tem um propósito e que de que todas as coisas Amém. vão cooperar para nosso bem. Então é isso, por Amém. isso que eu falei assim, né? Mas tem um contexto, né? Tem um contexto. Vamos lá. Pecado é Não fazer a vontade de Deus. um propósito de vida. Vida eterna para todos, que a gente puder tocar. Vida eterna para todos. Ser caminho de vida eterna. Amém. Farol. Cidade viva é. Nossa vida. Nossa paixão. Paixão, assim. Paixão. Amém. Uma amiga mais chegada que uma irmã. Kalina Grise. Legal. Ser esposa de pastor é. Uma bênção. Amém. Uma bênção. Compartilho. Compartilho dessa resposta. Uma mulher admirável. Tem tantas, né? Tem muitas mulheres admiráveis, mas eu gosto muito da Darlene Jett, que tem um nome difícil, né? Gosto muito dela, da Beth Moore, americana, que ela escreve muito. Eu gosto da Joyce Meyer também. Tem várias autoras que eu me identifico muito, como elas escrevem, né? Como elas converteram o testemunho dela à dor, né? A Christine Kane também. A Priscilla Shirer, que também é atriz, né? Então, eu bebo muito delas, dessas mulheres. Ok. Foi Mais um de uma, tempo né? de. Ah, mais de uma. Essa aqui eu acho que eu sei a resposta, mas meu marido botou aqui, eu tenho que fazer. Foi um tempo difícil da sua vida. Ah, o câncer, com certeza, 2013. O pior de todos, é. Serginho, Esther e Débora são. São o fruto do nosso amor e a extensão do nosso ministério. Amém. Eu Amém. creio que Deus tem um propósito assim maravilhoso para cada um deles no reino. O que é inaceitável para Samara? Para mim, é inaceitável não confronto de pecados.
Você fazer de conta que não, que tá tudo bem, que é a mentira, o cobrir pecados. Entendi. Quem é Samara Queiroz? Eu sou essa mulher apaixonada pela vida, que realmente depois que colocou todos os seus fardos, aliviou o fardo aos pés de Cristo, ela tem encontrado uma vida super abundante nele, e que essa vida ela não quer abrir mão mais, ela não quer mais que o pecado a aprisione, não quer mais que o pecado a diminua, não quer mais que o pecado a afaste das pessoas, não quer mais que o pecado aprenda, a aprisione para não falar de Jesus. Então é isso que todos os dias, que não permito que me diminuam, porque o Senhor morreu na cruz. Lógico, eu preciso me diminuir, né? Para o meu orgulho, para que Deus seja grande, mas que não um terceiro me diminua para que eu faça a minha missão, né? Isso aí eu tenho lutado muito pela minha integridade, né? Para que aquilo que Jesus conquistou na cruz por mim, de que sou amada, sou aceita, sou valiosa, que ninguém mexa nisso. Então, quando alguém em algum relacionamento tenta me diminuir, eu não aceito, sabe? Eu digo no meu coração, eu não vou permitir. Ai, você vai. Ou às vezes chegam, né? Às vezes tem a crise da invisibilidade, né? Da esposa do pastor, que a gente chega nos lugares, só falam com o nosso marido, não falam conosco. Então, são tipos de coisas que eu mudei meu comportamento, né? Às vezes chega no lugar, às vezes a pessoa se apresenta, eu estendo minha mão, olha, eu sou Samara Queiroz, esposa do Sérgio, então eu, para não sofrer, então eu mudei minha postura, né? Chegando nos lugares, eu cumprimento as pessoas, então eu sou essa mais assertiva que vai para não sofrer. Então, assim, se eu sei que aquilo me machuca, eu vou lá e digo. Às vezes coisas simples, que a gente vivia isso, e são coisas tão sutis, né? Por exemplo, questão de igreja, né? Às vezes traziam coisas para Sérgio e davam para ele, porque ele era o pastor, e não davam para mim. Tipo, uma caneca que seja, uma camisa. Isso são coisas pequenas, entendeu? E eu, como eu me sentia com isso, aí eu falava para ele, meu amor, peça uma caneca para mim, eu também quero. Se a gente tá ali, né? Então, assim, acabou que depois... Porque eu percebi que aquilo me machucava. Então, se isso é uma coisa que lhe machuca e não é pecado eu pedir uma caneca para mim? Não é. Então, essa noção de pecado e de sua individualidade, eu acho que ela precisa ser preservada. E você deve lutar por isso, para evitar essas coisas. Não, gente, se vai dar uma camisa para ele, dê para mim também, eu sou uma com ele. Ele vai para o lugar, eu quero estar com ele também, quero estar igual, quero fazer parte disso junto. Então, se isso era uma questão que mexia comigo, então eu luto por isso. Às vezes, Samara, você quer... Vamos fazer de qualquer coisa, e qualquer coisa tá bom, e qualquer coisa serve. Não, né? Não, você quer tomar água com gás ou água frutada? Se eu tiver com vontade de tomar água com gás, eu vou dizer, eu quero água com gás. Se eu quiser água frutada, no momento, não, eu quero água frutada, porque não é pecado nenhuma coisa nem outra. Né? Agora você vai suprir sua necessidade e vai. Mas a que você teria mais prazer? Por que você não admitir isso, né? Então, antes eu não admitia. Não, qualquer coisa serve. Não, tá bom. Não, mas não, você tem uma individualidade e você tem um gosto. Então, são esses pequenos sabores da vida que eu não abro mão mais. Né? Que eu digo as coisas que eu quero e que me fazem bem. E que eu não dizia antes. Então, eu acho que essa vida abundante, Deus nos permite com todas essas coisas. Às vezes, Sérgio fez, mas amor, você quer comer o que hoje? Não, hoje eu queria comer um filé. Ah, você tem certeza que quer comer filé? Quando ele não quer, ele fica me perguntando se eu tenho certeza, né? Eu disse, tenho certeza. Eu quero comer filé hoje. Então, assim, dizer o que você quer fazer. Às vezes, o que você quer não é um pecado. Às vezes, não dá, né? Não, hoje não tem filé, não. Hoje só tem um franguinho. Vamos comer um franguinho. Tudo bem, mas eu bem que estava desejando filé, né? Então... Assim, são coisas que a gente precisa expressar, se permitir, né? Se permitir ser quem a gente é, se permitir falar, né? Ser transparente, né? Ser sincera. Então, assim, eu acho que quando eu fui mais eu, nesse processo todo de 2013 para cá, eu encontrei muito mais leveza no viver, muito mais alegria e consigo conviver
com brincadeira com as amigas, né, dizendo coisas, respeitando a individualidade de cada um, ninguém precisa ser igual a mim, mas eu incentivo que as mulheres sejam quem elas são, na verdade, quem Deus escreveu, né? Quem Deus colocou elas para ser. Então é isso, são essas coisas pequenas, essas verdades pequenas que nos libertam de toda forma, né? Que nos libertam de toda forma. Amém. É isso, Vivi. A última perguntinha aqui. Sérgio Queiroz. É o amor da minha vida, o homem assim que Deus escolheu a dedo para estar ao meu lado e sermos um. Então ele é aquele que acreditou que eu iria viver quando ninguém mais acreditou. Então ele foi aquele homem de Deus, aquele que foi capaz, estudou em bancos internacionais, me deu massagem quando eu sentia muitas dores, ia para o hospital comigo em todos os momentos, e ele chegou para mim e falou: meu amor, você não vai morrer, você vai viver. Então, assim, ele lutou para que eu tivesse vida. Realmente, ele foi esse homem de Deus na minha vida, que me amou, ele cumpriu aquele juramento que ele deu no altar. Quando eu cheguei na médica, depois, a minha ginecologista, né, que eu falei, ela disse: seu esposo lhe apoiou, né, e tal. Olha, você é uma mulher de sorte, viu, Samara? Ela disse assim: você é uma mulher de sorte. Eu disse: por quê? Ela disse: porque muitos homens abandonam suas mulheres quando elas estão doentes. E ele me amou tanto quando eu estava doente, ele cuidou com tanto amor de mim, com tanto zelo, que eu orei ao Senhor, disse: Senhor, que eu possa viver para poder amar mais esse homem. Porque esse homem merece ser amado. Então eu vejo hoje, quando ele teve esse chamado para Brasília, ele disse: meu amor, você vai comigo. Eu digo: meu amor, com você eu vou para a Lua. Para onde for, eu vou com você. Porque eu disse, embora seja bíblico, esteja na palavra e tudo mais, esse homem merece esse meu amor. Esse homem fez por merecer, embora ele merecesse biblicamente o meu respeito, ser um. Mas ele ainda assim me amou, ele deu sem esperar nada em troca. E ele merece meu amor, ele é digno de todo o meu serviço, de toda a minha submissão como gordura de carneiros. Ele é digno dessa minha gordura, desse meu amor. Sabe que as pessoas falam: ah, Samara, você é muito submissa a ele, você serve cafezinho, você leva água. Eu disse: além de tudo, eu sirvo porque eu fico no lugar dele, eu penso: ah, se eu recebesse esse copo d'água seria tão bom, se eu recebesse esse cafezinho seria tão bom. Eu fico no lugar dele, eu faço para ele o que eu gostaria que tivesse sendo feito por mim. E além do mais, ele merece isso. Além do mais, ele merece. Ele fez por onde? Poderia nem ter merecido, ser merecedor, digamos, apenas biblicamente, isso aí já é merecedor, porque Deus deu isso para eles, né? Mas ele é digno disso. Ele merece tudo isso. Então, eu quero amar esse homem e o resto da minha vida com todas as minhas forças, né? Quisera que ele tivesse ouvindo aqui minha declaração de amor para ele, né? Mas é isso. Deus faz assim, né? Quando ele me amou primeiro, ele acreditou no amor quando a gente era adolescente, quando eu nem estava querendo. Então, ele insistiu nesse amor por mim e eu decidi amá-lo. Estou ouvindo, meu amor, olha aí, eu te amo, meu príncipe. Ele está vendo, ele está lá em Brasília. Querida, né? Eu te amo, então. Você é digno de tudo isso, meu amor. Estou lhe esperando quinta-feira aqui para a gente fazer o jantarzinho e eu lhe amar mais ainda, todos os dias. Então, o Senhor faz isso, né? Que privilégio para nós podermos estar, né, aqui ouvindo essa declaração de amor para o pastor Sérgio, saber que ele está ouvindo ele também. Entrou exatamente que legal, agora. Samara. A Keila ainda botou ali: vocês são inspiração para nós, né? E saiba que nós aqui da PIB, nós sentimos um apreço, um carinho muito grande por você e pelo pastor Sérgio. Vocês marcaram nós quando vieram no retiro de casais e a gente agradece muito, muito mesmo. Eu queria pedir para que tu fizesse as considerações finais e depois orasse por esse tempo, por nós, pelas pessoas que dispuseram de um tempo para estar conosco. Eu sou uma apaixonada pela vida, pela palavra de Deus. Eu creio que o Senhor
tem o seu remanescente, seu povo fiel, para viver a sua palavra. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo amanhã. Ele é fiel para cumprir tudo o que ele prometeu. Então, nós tomamos posse desse amor entre marido e mulher. E nós vivemos esse amor liberado pelo Senhor para uma vida abundante entre homem e mulher na constância do casamento. Com tudo que o Senhor permite, sabe? Isso, a gente quer falar, a gente quer conversar e caiu de novo. Já chamei essa Mara. Ouve, viu? O que foi que houve? Foi Não, meia tá falando hora. muito. Eu disse, ué, já passou o tempo todo. Não, travou, né? Foi 1h30 até agora. Pois é, eu disse que foi muito unção, derrubou a conexão na internet. Meu marido pegou e disse assim, ó, esse negócio aqui dessa brincadeira de responder no bate-pronto com mulher não dá. Homem fala só um negócio. Agora, eu disse, mulher é assim. E ainda mais mulher que gosta, né, de falar da palavra de Deus, a gente vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, quando vai extrapolando. Não é isso? E é isso, eu queria, né, falar, não sei nem mais, vão voltar menos, né? Menos mulheres, mas é isso, aquela porção, né? Vão pegar aquelas que o Senhor separou para pegar essa porção. Amém. Então, voltando, eu creio, Vivi, nessa palavra de Deus, eu tomo posse dela, né? No amor bíblico mesmo, do homem e uma mulher que se formam uma só carne, que vivem intensamente esse amor em todas as dimensões da vida, quer seja na amizade, como profissional, como companheiros, porque se a gente desenvolver uma amizade tão legal, a gente conta piada um para o outro, a gente já se conhece, na verdade são 30 anos de namoro, né? 24 anos de casados, e a gente assim, continua feliz. Nós nunca conversamos sobre separação em nosso casamento, a gente nunca veio uma palavra dessa para a mesa, então, porque a gente lava sempre os pratos, né? De manhã, tarde, de noite, a gente entende que não junta essa roupa suja. A gente aprende a brigar, né? Como eu aprendi aí, né? Ficar mais calada e orar, e Deus vai dando estratégias. Mas é isso. E com relação aos filhos também. Os nossos filhos são herança no Senhor. Né? Ensina os teus filhos o caminho que devem andar. Quando eles crescerem, eles não vão se desviar desse caminho. Você não precisa estar com ele. Você só vai ensinar. A gente não precisa estar carregando os filhos. A gente só precisa ensinar o caminho. O Senhor vai tomar conta deles. O Senhor vai dar um chamado para cada um deles. Então, a gente é família de Deus, salva em Cristo Jesus, chamada para a sua obra a família inteira, para ser sal e luz onde a gente for. Então, eu queria dizer isso, essa palavra de esperança, de que o Senhor cuida, para as mulheres que estão com seus filhos sozinhas, o Senhor livra. O Senhor livra de todo o mal, da mesma forma que me livrou, que eu fui filha de pais separados, tive dificuldades financeiras, o Senhor me livrou de todo o mal no meu caminhar. Eu fui me converter já com 23 anos, mas o Senhor me livrou, nunca fui apresentada a drogas, conhecia o que era prostituição, mas nunca me envolvi com isso, nunca me senti tentada, o Senhor livrou meu entendimento, o Senhor livrou meu coração, o Senhor livra o coração dos seus filhos. Então, essa palavra que eu dou para muitas mulheres que ficam sozinhas, meu filho está num ambiente que não é bom, vai ser influenciado, não, ora pelo teu filho, o Senhor cela, o Senhor tira o entendimento dele, ele não enxerga aquelas coisas, é como ser mulher de pastor, né? Muitas vezes chegaram para mim e falaram, Samara, deve ser, chega já com a cara de sofrimento, né? É difícil, né, minha irmã? Ser esposa de pastor, é um peso muito grande. Aí eu fico... Eu não entendo não esse que vocês estão falando não, eu nunca percebi. Então eu acho que esse entendimento, né, nunca Deus selou meu entendimento para isso. Deus vai livrando a gente, né? Então assim, porque eu acho que intuitivamente, por ter lido tanto Poliana Menina, né, com o jogo do contente, e aí Deus foi forjando a minha mente para tirar as coisas boas, trazer o que trazia colocar a minha mente naquilo que dava esperança, nos sonhos, né, que vinha pela frente. Então, o Senhor foi fazendo isso na minha mente. Ele fez comigo, ele pode fazer com seus filhos, pode fazer com essa nova geração. E ele está fazendo isso, né, por detrás das malhadas. Fez isso com Davi, fez com Gideão, escolheu quando você olha, não, eu sou o menor, né?
o menor da minha família, a minha família é a pior, é a última depois de ninguém, né? A gente começa a dizer, né? Se colocar para baixo, mas o Senhor faz com quem Ele quer. Então, essas são minhas considerações. Bateria aqui, viu? No celular. Nunca deixe de crer que o Senhor tem um propósito, tem o melhor para você e para os seus. Né? E tenha sede de tudo de Deus. Porque Ele é poderoso, Ele é amoroso para satisfazer os desejos do nosso coração e de nos dar graça em meio ao sofrimento, em meio aos desafios. Porque Ele está à nossa frente, nos levando, nos guiando e está nos protegendo e nos livrando de todo mal. E se nos atingir, Ele vai nos dar força para suportar e na peneirada nós caímos como semente para frutificarmos para a glória de Deus. Amém? Amém. Então, eu vou orar, né, Vivi? Antes que meu celular apague, né? Vou orar, tá? Tá bom? Vou orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento aqui. Entre irmãs, entre irmãos, Senhor. Obrigada, Pai, porque falamos de coisas do reino, das tuas coisas, Senhor. Nos confronta, Senhor, com os pecados que tu sabes, só tu sabes em nós, em nossos corações. Nós queremos fazer a tua vontade, Senhor. Nós queremos que tudo o que impeça, Senhor, a vida abundante que tu tens para nós queremos que caia por terra em nome de Jesus. Nos fala, Senhor, nos revela a tua perfeita vontade para nós. Nos revela, Senhor, o teu chamado, Senhor. Nos revela aquilo que estamos nos agarrando, Senhor, que não é da tua vontade, Senhor, que nós possamos nos desprender, Senhor, de tudo, para corrermos a tua corrida, Senhor, para cumprirmos o teu chamado, Senhor, porque o teu chamado, a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela nos enche de vigor, Senhor, ela dá alegria à nossa vida, Pai. Ao passo que também peço, Senhor, por consolo, por conforto aos corações que sofrem, Senhor. Chega junto, Senhor. Diz que tu tens dias melhores, Pai. Que tu tens planos de futuro, não causar nenhum mal, Pai, mas planos de paz, Senhor, para teus filhos e filhas. Conforta os nossos corações, nos dá novos sonhos, Senhor. Novas ideias, novas estratégias, Senhor. Nos dá novo foco, Pai, em Ti, Pai. Que nós possamos nos livrar de todas as coisas que passaram e prosseguir, Senhor, para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus, Pai. Abençoa cada família aqui, Senhor, representada. Livra de todo o mal, Senhor, porque Teu é o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Amém. E amém. Obrigada, Vivi. Um beijo, queridinha, para você, querida. Eu que agradeço em nome da PIB, de todo mundo aqui. Desculpa te ocupar por tanto tempo, né? Mas foi muito bom. Muito, muito, muito obrigada, Samara. E foi minha última live, viu, Vivi? Da minha agenda aqui. Foi. Eu vou dar uma parada. Senhor, muito obrigada. Eu vou dar uma parada de live, porque eu vou estar aqui essa semana com os meninos e vou estar trabalhando também, teletrabalho eu estou fazendo, né? E aí eu vou voltar para Brasília, parece que tem novos desafios lá, então eu disse, não vou ter mais nenhum compromisso, vou fechar a agenda agora, mas foi um período muito especial, viu? Estar com vocês, vou dar um beijo aí para a Irmã Xavier, mandar alguns abraços aqui para quem está aparecendo. Ainda bem que a Yara entrou, ela disse que era para eu mandar para você um cheiro. Um cheiro grande, obrigada, viu, querida? Muito obrigada. Foi muito especial estar com vocês. Muito obrigada, Samara. E as perguntas, lhe choquei aí, né, com as perguntas, as respostas, mas foi bom porque eu contextualizei todas elas, viu? Muito obrigada, Samara. Um beijo, Vivi. Foi uma bênção estar com vocês, tá? Deus te abençoe. Beijo. Tchau. Gente, queria agradecer a todos vocês que ficaram até agora com a gente. Caiu, entrou. Muito obrigada. Para mim, foi a primeira vez que eu fiz isso, então desculpem se eu não fiz o negócio direitinho. Meu marido entrou algumas vezes aqui, né? Mas muito obrigada pela companhia de vocês. Sábado tem mais uma live com o pastor Tiago Henrique e ele vai novamente falar sobre prestação de contas, sábado, 19 horas, aqui no Espaço Aberto. Deus abençoe vocês. Muito obrigada por tudo. Terça que vem tem de novo Espaço Aberto. Chamem os maridos que gostam de futebol.
O meu marido vai entrevistar o Klaus Câmara, que é diretor de futebol do Grêmio Futebol Clube, melhor time do Brasil. Desculpa aí, Keila, né? Mas convide seus maridos, eles vão falar sobre cristianismo, uma jogada ou uma realidade. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Um beijo, tchau!